Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Elias do canal Competência Total e neste vídeo de hoje eu irei falar sobre swing trade para índices futuros, quem fica posicionado de um dia para o outro ou vários dias em operações com mini índice ou mini dólar. É um vídeo didático, é um vídeo informativo com passo a passo. Eu fiz uma apresentação de cerca de 9 minutos explicando o que acontece quando você entra na operação, os ajustes de posições diários e quando você encerra a operação, como que apura o resultado e como calcula o imposto de renda. Então esse vídeo pode ser que para algumas pessoas não seja tão interessante. Então já estou avisando agora porque o objetivo nosso é trazer para vocês informações importantes e relevantes e trazer conteúdo de qualidade. Nossos vídeos não tem gracinha, não tem enrolação, nosso vídeo é bem direto e a gente está aqui para ajudar você com relação ao imposto de renda para quem opera na Bolsa de Valores. Portanto, já peço de antemão que deixe seu like, faça seu comentário ou sua pergunta e também, se você não é inscrito ainda, que se inscreva no nosso canal. Se quiser também, pode compartilhar com algum amigo, alguma pessoa que você considera que vai precisar entender e conhecer sobre esse assunto. Portanto, logo após a vinheta, eu já começo o vídeo. Observe que esse tipo de operação, swing trade com índices futuros, é um pouco diferente das operações que talvez você faça com ações, porque a ação tem o preço da compra e o preço da venda. Então, somente quando você vende é que você vai apurar o resultado. No caso de índices futuros, quando você fica posicionado de um dia para o outro, ocorrem os ajustes de posição. Quando você faz swing trade com índices futuros, nesse exemplo está mostrando o mini índice, aparece como tipo de negócio normal, porque houve uma compra, poderia ter sido uma venda, mas não houve a contrapartida, não houve encerramento da operação. Nesse caso, no dia 31/7, teve a compra de 2 contratos e ficou posicionado para o dia seguinte. Observe também que dia 31/7 é o último dia do mês, só que não vai ser apurado o resultado dessa compra. Porque quando você fica posicionado e passa de um mês para o outro, só vai apurar o resultado quando encerrar a operação. Então vai valer para aquele mês que você encerrou a operação para apurar o ganho ou o prejuízo e calcular o imposto. Esse contrato, o vencimento dele está para o dia 12/8. Então, se ele ficar posicionado até o último dia, nesse dia ocorrerá o encerramento da operação, o fechamento e o contrato se encerra e aí calcula se tem ganho ou prejuízo. Mas ele pode também encerrar essa operação antes. Se ele passar de um dia para o outro, já é considerado como swing trade. E aí ocorre os ajustes de posição. Nesse dia ele teve um resultado negativo quando ele comprou esses 2 contratos em R$ 255,60. Vemos na parte de baixo, então, o ajuste de posição do dia, 255,60 negativo, e tem também as taxas que foram cobradas, a registro BMF e a taxa BMF emolumentos. Essas taxas são acrescentadas ao valor negativo, e o total líquido da nota, o total do dia, ficou em R$ 256,38. Então o que faz? Vai na planilha e anota, no dia 31 de julho, resultado negativo de 256,38, que vai ficar marcado então para os dias seguintes, sendo feitos os ajustes até o final, quando ocorrerá o encerramento. No segundo dia, vai aparecer na nota o tipo de negócio como ajuste de posição, porque ele permaneceu posicionado nesses contratos, ele não encerrou a operação. Então ocorre ajuste de posição, resultado negativo de R$ 6,80. Na parte de baixo da nota de corretagem aparece o ajuste de posição. Como não tem taxas, porque as taxas são cobradas quando você entra e quando você sai da operação. Na compra e na venda são cobradas taxas. Ajustes diários não são cobrados taxas, então o valor negativo é R$ 6,80, é esse valor que vai anotar na planilha. No dia 3/8, valor negativo de R$ 6,80. Passando para o dia seguinte, no dia 4/8, que é o terceiro dia, também não ocorreu
o encerramento da operação, então tem apenas o ajuste de posição. Ajuste de posição que foi negativo, R$ 676,80. Observe que quando você tem ajuste de posição, a corretora, quando é ganho, deposita o dinheiro na sua conta, e quando é prejuízo, ela desconta esse valor da sua conta. Então, por isso, você tem que ter uma margem de garantia, porque caso você não tenha, a corretora automaticamente poderá encerrar sua operação, evitando que você tenha um prejuízo maior. Nesse caso, como a operação não foi encerrada, ele vai anotar na planilha que no terceiro dia ele teve um prejuízo de R$ 676,80. Total acumulado negativo até agora, R$ 939,98. Só que como ele não encerrou ainda a operação, esse resultado pode aumentar o valor negativo ou pode reverter para positivo. É o que veremos agora nos próximos dias que ele ficou posicionado e que encerrou a operação. No quarto dia continuou posicionado, teve ajuste de posição positivo, então teve um ganho de R$ 610,80. Observe então o valor R$ 610,80, não tem taxas, vai na planilha e anota esse ganho, R$ 610,80 de ganho. Como não encerrou a operação, continua para o dia seguinte. Então, esse 610,80 desconta do prejuízo, mas continua ainda o resultado negativo, 329,18. Ok. No último dia, foi o dia que ele encerrou a operação, aparece além do ajuste de posição, que foi positivo em 466,80, ele também, logo a seguir, encerrou as operações. Ele vendeu esses dois contratos. Só que quando ele vendeu, o índice caiu um pouco. Veja, o preço do ajuste quando ele começou o dia era 104,146. Quando ele encerrou a operação estava 104,100. Então ele teve um prejuízo de R$ 18,40, conforme demonstrado aqui. E o resultado desse dia, então, é o saldo entre o que ele teve positivo e teve negativo. Resultado que vai aparecer embaixo no ajuste de posição. Observe que não teve imposto de renda retido na fonte, a corretora optou por não fazer a retenção desse imposto, porque quando o valor é menor que R$1, às vezes a corretora não desconta esse valor. Então ele teve ajuste de posição de R$ 448,40 positivo, mas aí foram cobradas as taxas. Registro BMF 0,52 centavos e emolumentos 0,29. Então desconta desse ganho também as taxas cobradas. E no final do dia, o saldo positivo dele ficou em 447,59. Então vamos para a planilha e lançamos na planilha esse valor de 447,59 positivo. Soma-se os ganhos, dá 1.058,39. Soma-se os prejuízos, que já tinha o prejuízo acumulado de 939,98, e apura-se o saldo. Esse saldo no final, quando ele encerrou a operação, que ele vendeu os dois contratos que ele tinha comprado no dia 31/7, ele teve um resultado positivo em R$ 118,41. O que ele faz então? Desse resultado, ele precisa apurar o imposto de renda. Então, a alíquota de imposto de renda é de 15%. Então, esse valor de 15% sobre o saldo de R$ 118,41 será de R$ 17,76. Esse é o valor que ele vai gerar DARF. Gerando DARF, ele vai colocar o período de apuração 31/8, que foi no mês 8 que ele encerrou a operação, ele não operou mais, swing trade até o final do mês. O código da receita é o 6015 e o vencimento DARF ficou para o dia 30/9. Ele vai pagar então o valor do principal, que é o imposto calculado, R$ 17,76. Pagando o DARF, ele está em dia com a receita e depois ele vai anotar esse valor para informar na declaração de imposto de renda em 2021. Era esse então o assunto desse vídeo, pessoal. Muito obrigado e até a próxima!